Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar a Lili Nascimento aqui, que é a informação de agora. Ela vai explicar pra gente o que aconteceu na entrevista que ela conseguiu agora há pouco com o Augusto Melo, Lili. Como tudo aconteceu agora, amiga, você tá aí no Sul já pra cobertura do próximo jogo do Corinthians. Conta você pra gente o que tá rolando. Fala, Dani, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. A gente está aqui no hotel em que o Corinthians está hospedado. A delegação acabou de chegar aqui em Caxias do Sul. Então, os jogadores passaram, cumprimentaram os torcedores que estão aqui. E aí, de cantinho ali, a gente conseguiu conversar com o presidente Augusto Melo, né? Perguntamos algumas coisas, entre elas, sobre a situação dele com o Rubão, né? Notícia que vinha rolando ao longo da semana, de que o clima não era bom entre os dois nos bastidores. O Rubão viajou também, tá? Ele tá aqui, mas ele não conversou com a gente, somente o presidente Augusto Melo. Ele disse que mais boato, que o clima tá bom, mas vamos fazer o seguinte, além disso ele também falou sobre a situação do Antônio Oliveira, de ter sido expulso novamente, mesmo assim ele faz questão de viajar com a delegação, falou sobre contratações, mas vamos ouvir o que a gente conseguiu conversar aqui com o Augusto Melo. Não sei se a gente já tem a sonora preparada aí, se tiver, Dani, você puder chamar, senão eu vou resumindo daqui também. Já vai nessa, Lilizinha. Já vai nessa, já vou resumindo daqui, é isso? Vamos ouvir que ela tá no ponto. Então bora. Não é isso não, ela não entendeu certo. A gente tem a entrevista. A sonora tá no ponto. Isso, a gente tem a entrevista. Então vamos aí, gente. Maravilha. Vamos ouvir, a gente volta aí, Lili. Adoro. Senão ela ia resumir lá. Show. O torcedor quer, como as organizadas quer, é sempre a verdade, a gente olha no olho, a gente fala sempre a verdade, a gente está se dando super bem nesse sentido. A gente quer a coisa muito transparente, cara, e é isso que o torcedor quer. Tem tido aí, antes da Lili, tem tido aí uma digamos assim, boataria dizendo que você e o Rubão não estão conversando, estão brigados. O Rubão está aqui, está acompanhando a delegação, claro, você também como presidente do Corinthians. Até que ponto isso é verdade, presidente? Cara, a gente está preocupado com o Corinthians, cara, isso é tudo conversa, são pessoas tentando conturbar a situação, o ambiente está bom, tá tudo tranquilo. Isso é bacana, isso mostra o amor que ele já tem pelo Corinthians, essa integração é maravilhosa. Faz parte, né? Aos pouquinhos vai se corrigindo, é normal. Ele faz questão de estar junto. Sempre junto, não só ele, como o Paulinho contra o São Bernardo. Paulinho mesmo indo pro jogo, fez questão de participar. Isso mostra como o grupo tá unido, como o grupo tá na mão dele. O clima tá muito bom. O Corinthians sempre tá no mercado, né? É um time grande, né? A gente sempre tá disposto a qualquer situação. Mas hoje a gente tem um grupo fechado, tá tudo caminhando muito bem. A gente não tá preocupado com isso agora, não. É isso, né, Dani? Então ele fez questão de falar ali que é mais boato, fofoca, que o clima está bom. Não entrou muito no assunto, né, sobre a situação dele com o Rubão. Falou aí dessa situação de mercado e ele destaca muito esse ambiente com o técnico Antônio Oliveira, né? Porque toda vez que ele é suspenso, ele faz questão de viajar com a equipe, fica assistindo de um dos camarotes. Ele esteve aqui, inclusive ele veio aqui autografar a camisa de todos os torcedores, tirou foto com todo mundo. Então, Antônio Oliveira não vai estar na área técnica, mas veio para Caxias do Sul. Toda vez que ele é expulso, ele faz questão, como se fosse uma coisa normal, né, Lili, Dani, Pascoal? Toda vez que ele é expulso, a terceira expulsão, né? Pô, ele só não é mais expulso no Brasil desde que ele chegou do que o Abel Ferreira, mas ele tá encostando ali. Ele tem que parar de ser expulso, pô, porque ficou normal. Então toda vez que ele é expulso, ele vai dar instruções, fica lá. Não pode, o técnico tem que ficar lá embaixo, é isso. Não, a Lili tem razão. Ele tem toda a razão, não dá para normalizar, né? A gente já chamou muito a atenção do Abel aqui pelo comportamento e tal, e agora o Antônio também precisa tomar um certo cuidado, né? Vou aproveitar que você tá aí, Lili, só para trazer pra gente um pouquinho de expectativa do jogo para amanhã contra o Juventude também. Já aproveita e arremata o que você tiver de partida, por favor, amiga. Expectativa grande, Dani, porque é o primeiro jogo fora, né, do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, aí sem o técnico Antônio Oliveira, mas ele pode ter feito algumas modificações no meio de campo, tá? Se a gente for lembrar da última coletiva contra o Galo, ele falou sobre a situação do Wesley, que algumas coisas deveriam ser consertadas, então aí a gente não descarta que de repente o Coronado, né, que retornou, possa ganhar uma chance como titular. Tem a questão do Maicon também, que foi liberado pelo departamento médico. Agora resta a dúvida se ele já está
está pronto para jogar os 90 minutos a partir de amanhã ou se ele vai seguir um cronograma igual o Paulinho vem fazendo, entrando aos poucos para que o técnico Antônio Oliveira consiga mexer também ali no meio de campo. Se isso acontecer, fica aí Maicon e Fausto Vera disputando uma posição, e se o Wesley não entrar em campo como titular, o Igor Coronado pode ganhar uma chance ali na ponta. Então a gente aguarda para essa partida, esse jogo tão importante, 3 jogos do Corinthians fora de casa, tá? Amanhã contra o Juventude, sábado RB Bragantino, os 2 pelo Brasileiro, e na próxima semana Argentinos Júniors, aí jogaço, transmissão da ESPN lá em Buenos Aires. Eu também estarei lá, tá? Chego de Caxias do Sul, vou para Buenos Aires e aí a temporada começou de vez, Dani. Vai ela, vai a barriga e vai todo mundo bem, graças a Deus. Todo Lili ainda vai ficar boa, hein? no esquema para fazer a milhagem vai ficar boa, hein, Lili? Tá boazinho, tá ótima. A gente Beijo, usufrui. Lilizinha. Que bom. Beijo, tchau, gente. A Lili volta ainda no Sport Center para falar mais sobre a declaração do Augusto. O Antônio Oliveira também é um ponto a ser olhado. A gente fala mais desse assunto aqui no clube amanhã. Faz de esportes, números de Juventude e Corinthians nessa temporada. Juventude em 19 jogos tem um aproveitamento de 45,6%, 25 gols marcados e 15 sofridos. E o Corinthians em 17 jogos, 49% de aproveitamento, 24 gols marcados e 15 gols sofridos. E a gente vai agora para Caxias do Sul. Vamos conversar agora com a Lili Nascimento. Ela já está por lá para acompanhar a partida do Corinthians contra o Juventude. Vai trazer então as últimas informações. Lili, acompanho desde cedinho você trazendo as informações do Corinthians, inclusive desde aqui em São Paulo pela manhã e agora já em Caxias do Sul. Fala, Lili, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Marcela. Um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Eu estou aqui no hotel em que o Corinthians está hospedado. A delegação chegou quase agora, tá? Inclusive os jogadores passaram aqui cumprimentando os torcedores que estavam aguardando a chegada do elenco, autografaram camisas, tiraram fotos. Antônio Oliveira veio aqui conversar com a torcida também, tirou fotos, autografou. Por que eu falei com tanta ênfase? Não é porque ele é só o treinador do Corinthians, não. É porque ele não vai poder estar na área técnica amanhã, né? Levou mais um vermelho, foi expulso contra o Galo, ele vai cumprir suspensão. Então, vamos dizer assim, é o desfalque do Corinthians para a partida de amanhã, tá? Porque todo o elenco presente aqui no hotel, aí a gente tem algumas dúvidas sobre como o Antônio Oliveira vai montar essa equipe. O Igor Coronado voltando do departamento médico, pedindo passagem. Na coletiva de imprensa contra o Galo, o Antônio Oliveira deu a entender ali que ele vai trabalhar um pouquinho mais extra-campo com o Wesley, então quem sabe aí o Coronado deva ganhar uma chance como titular na ponta esquerda. Ali no meio de campo também tem essa dúvida sobre o retorno do Maicon. Ele jogou alguns minutos contra o Galo, resta saber se o departamento médico vai liberar por mais minutos ou quem sabe os 90 minutos ou se ele vai cumprir aí o cronograma de retorno igual o Paulinho vem cumprindo também. Então por enquanto fica essa disputa aí de Fausto Vera e Maicon no meio de campo como primeiro ou segundo volante ali nesse elenco, nesse time montado contra o Juventude pelo técnico Antônio Oliveira. Então, o elenco chegou, cumprimentou os torcedores, a gente pegou de cantinho ali o presidente Augusto Melo, fizemos algumas perguntas, tá? Ele falou sobre o mercado da bola, o Corinthians está sempre de olho no mercado, lembrando que sexta-feira ali fecha a janela, mas ele falou também sobre essa situação entre ele e o Rubão, né? Notícias saíram aí essa semana sobre um clima muito ruim entre eles nos bastidores do clube. Ele falou sobre esse assunto e também comentou sobre essa forma enérgica do técnico Antônio Oliveira à beira do gramado. Já é a terceira suspensão dele, 2 vermelhos e 1 pelo terceiro amarelo. Vamos assistir. Cara, a gente tá preocupado com o Corinthians, cara. Isso é tudo conversa. São pessoas tentando conturbar a situação. O ambiente tá bom, tá tudo tranquilo. O presidente, em relação ao Antônio Oliveira, né? Toda vez que ele é suspenso de um jogo, ele viaja junto com a delegação. A torcida corintiana está se acostumando já com o jeitão dele mais apaixonado ali na hora do jogo, como ele falou. Diz que até tem uma marcação em cima dele de tantos cartões. Isso é bacana, isso mostra o amor que ele já tem pelo Corinthians, essa integração é maravilhosa. Faz parte, né? Aos pouquinhos vai se corrigindo, é normal. Ele faz questão de estar junto. Sempre junto, não só ele, como o Paulinho contra o São Bernardo. Paulinho mesmo indo pro jogo,
fez questão de participar. Isso mostra como o grupo está unido, como o grupo está na mão dele. O clima está muito bom. Expectativa grande aí para esse jogo, primeiro fora de casa no Campeonato Brasileiro? Sim, sempre. É o que a gente está falando. A cada jogo agora a gente vai entrosando mais, a cada jogo vai se construindo mais e a gente está muito esperançoso para um futuro muito próximo. Pois é, mais uma suspensão do Antônio Oliveira. Então, o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni estará ali à beira do gramado e depois na coletiva de imprensa também. Sobre essa situação do Rubão, a gente acompanhou aí que o Augusto Melo falou que tá tudo tranquilo aí nos bastidores, que são mais boatos. Então tá, né? Se o presidente falou, tá falado, mas a gente tá aqui acompanhando a chegada da delegação. Os jogadores ainda estão jantando, então um ou outro acaba passando aqui. Parece que tem até um jogador que saiu ali. Tô tentando ver, parece que é o Pedro Henrique. Mas enfim, eu tô acompanhando a movimentação desde cedo, Marcelo. Então você sabe, se precisar é só me chamar. Tá certo. Então a prioridade da Lili Nascimento aí com as informações do Corinthians. Dona, vamos falar um pouquinho de Juventude e Corinthians, que não vai ter o Antônio Oliveira. Como é que você enxerga essa partida para as duas equipes? Porque é um Corinthians que precisa começar a vencer também na competição e um Juventude que vai precisar se segurar nessa Série A. Sim, né? Eu acho que duas realidades diferentes. O Juventude entrando mais para brigar por uma permanência. Eu acho até que o Corinthians pode ficar numa zona um pouco mais confortável ali, né? Numa zona intermediária para cima. Vai depender do encaixe do trabalho do Antônio Oliveira. Mas, mais uma vez, a gente vai ver o Corinthians sendo testado em um momento do jogo, em uma fase do jogo que ele precisa evoluir, que ele não está evoluindo, que é propondo o jogo, tendo a posse de bola, necessitando ser mais criativo. A gente viu essa dificuldade do Corinthians, né, jogando contra um time que estava com um a menos, por exemplo, com o Galo, que é um time, né, superior até tecnicamente, e o Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu articular o jogo. Acho até que naquela partida o Corinthians precisava de uma tentativa, uma ousadia maior por parte do Antônio Oliveira, de uma tentativa, por exemplo, de Coronado e Garro juntos, você jogando com a mais, jogando dentro de casa, e isso não aconteceu. O Juventude, que a gente viu do Roger Machado, que foi um time que eliminou o Internacional, foi até uma final de Campeonato Gaúcho, é um time, né, com muita pegada, com muita marcação, um time perigoso nesse jogo mais direto, que busca muito contra-ataque, que tem uma bola parada também complicada, e dessa forma, mesmo jogando dentro de casa, vai tentar superar esse Corinthians. Sobre as dúvidas, né, do Antônio, não tiraria o Wesley nesse momento com esse esquema. Eu acho que o Wesley, por tudo que ele tem demonstrado com a camisa do Corinthians, principalmente um esquema que privilegia dois pontas, ele é um cara fundamental, porque ele é o cara que acelera o jogo, ele é o cara que rompe linha, é um cara habilidoso, é um cara que tem algo de diferente, que pode tornar esse time um pouco mais vertical. Você pensar aí o Coronado jogando com o Garro, eu acho justo, mas aí eu acho que teria que vir para uma modificação, talvez um 4-4-2, para você ter dois caras de articulação. Você colocar o Coronado mais aberto, o seu time vai sofrer sem a bola, contra um time que vai jogar exatamente pelo lado do campo para explorar os espaços cedidos pelo Corinthians. Sim. Então, assim, o Antônio, eu acho até que hoje o time tem uma cara maior, uma identidade maior, é um time que cresceu sem a bola, um time muito mais combativo, muito mais competitivo na marcação, mostrou isso contra o Galo, principalmente no primeiro tempo, pressionando alto, deixou o Galo desconfortável. Agora, com bola, eu acho que esse time precisa avançar um pouco mais. É um time que precisa ser um pouco mais criativo e ele vai ser testado dessa forma contra o Juventude, que é um time de solidez na marcação. Do noticiário corintiano, essa coisa do Garro ser utilizado como Coronado, ser testado, enfim, o Antônio está preparando isso. Como é que você vê o Corinthians utilizando esses dois juntos simultaneamente? A minha impressão é que o Coronado não foi contratado para compor o grupo, para estar à disposição. O Corinthians fez um investimento nele, um jogador que tem a sua carreira praticamente inteira disputada fora do Brasil. E o Corinthians foi buscar numa contratação que tem um bom percentual promissor, mas depende de uma série de fatores, como acontece com todos os jogadores, especialmente aqueles que vêm de lugares onde o nível competitivo é inferior ao que nós temos aqui no Brasil. É o caso do Coronado. Aí ele passou por alguns problemas, né? Ele teve dengue, a gente torce para que ele esteja totalmente recuperado e à disposição do Antônio Oliveira para jogar. E a minha impressão é que a comissão técnica do Corinthians planeja tê-lo em campo. A contratação foi feita para que ele seja utilizado
com protagonismo no time. Agora, como que o Antônio vai fazer isso em relação ao que ele está enxergando funcionar ou não funcionar no Corinthians, especialmente pensando, né, no momento com a bola, que foi o que o Donan acabou de mencionar, essa é uma outra conversa. O que a gente viu do Corinthians contra o Atlético Mineiro? Um time que fez uma boa partida defensivamente falando, boa mesmo, enfrentou uma equipe das mais perigosas no futebol brasileiro, uma dupla de atacantes muito eficiente, muito temida, que contra o Corinthians, no jogo em Itaquera no domingo passado, não produziu. E não é normal, na trajetória de Hulk e Paulinho juntos, eles serem contidos por um adversário como o Corinthians conseguiu contê-los. Só que o Corinthians teve um jogador a mais desde antes do final do primeiro tempo. E do ponto de vista ofensivo, a produção foi muito aquém do que deveria, aí independentemente de quem é o adversário. Nós estamos falando de uma das situações mais influentes num jogo de futebol, que é um time ter um jogador a mais. O Corinthians não fez valer essa superioridade numérica durante mais da metade do jogo. E talvez não fosse o Cássio numa bela defesa naquele lance com o Scarpa, o Corinthians poderia ter perdido o jogo numa situação como essa, jogando com um homem a mais desde o final do primeiro tempo. Então, é preciso dar um passo à frente no sentido de ganhar jogos. O Corinthians precisa ser mais protagonista, mais dono do seu próprio destino nas partidas. Eu imagino que é isso que a comissão técnica está trabalhando para acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar à Serra Gaúcha para falar mais detalhes desse jogo. E um deles, sempre muito difícil jogar com Juventude lá, ainda mais, às vezes tem aquele nevoeiro, né? Que você não vê o campo. Gelado. Difícil é ir embora de lá. Também tem essa. Usando as mesmas roupas, aí você come bem. E aí, se você não é jogador de futebol e não mora em outro lugar, é um bônus, porque lá você come maravilhosamente bem, tem aquele friozinho gostoso. Mas se você precisa ir embora, é difícil. A Lili Nascimento, pelo menos, tem outro argumento. Se a roupa dela não servir, ela pode culpar a gestação, né? Não necessariamente a comida, né, Lili Nascimento? A expectativa por aí de muito frio para esse jogo? Mota, eu sempre fui boa de prato, né? Agora eu tenho em quem colocar a culpa, na Lise. Então tá tudo certo. A expectativa... Porque pra você ter uma ideia agora, 19 graus, sensação de uns 17, porém é o último dia não tão frio. Aqui na hora do jogo, jogo marcado para as 8 da noite, a sensação térmica pode chegar a 9, 10 graus. Então vai estar muito frio, né? A gente que vai estar acompanhando vai bem preparado, mas os jogadores vão enfrentar essa friaca em campo nesse primeiro jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, sem o Antônio Oliveira ali. Antes de devolver para vocês, são 3 jogos do Corinthians na sequência, longe da Neoquímica Arena, tá? Além do Juventude amanhã, no sábado, tem o RB Bragantino lá em Bragança Paulista e na outra semana, Argentinos Júniors pela Sul-Americana, transmissão da ESPN. Então, 3 jogos fora, longe do apoio da torcida alvinegra. Certo, Lili. Obrigada, então, aí pelas informações. Lili Nascimento trazendo as últimas notícias do Corinthians e agora ela vai descansar, né? Porque ela merece. E outra coisa, se é o começo da friaca lá em Caxias do Sul, ainda é vantagem para os jogadores do Corinthians. Imagina quem vai vir depois, lá para julho, agosto, quando o frio pega mesmo. Olha, a gente faz uma substituição, então, dos nossos repórteres. Sai a Lili Nascimento, entra o Vladimir Bianchini. Mas para falar ainda de Corinthians, ele está no Parque São Jorge e hoje a gente vai conhecer a nova música da torcida do Corinthians. É isso, Vladimir? Bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Hoje é o lançamento da 3ª edição do Festival Canto por Ti Corinthians. O Corinthians está organizando aqui no Salão Nobre do Parque São Jorge. As inscrições vão começar em breve e quem quiser inscrever a sua música em homenagem ao Corinthians tem até julho e vale até prêmios. O primeiro lugar ganha R$10 mil, o segundo R$7 mil e o terceiro lugar ganha R$5 mil. Então nas próximas semanas a gente vai ver os participantes, são cerca de 24 participantes, depois vai ter uma semifinal e depois no mês de outubro a grande decisão para saber qual é a principal música do Corinthians nesse ano. Já foram realizadas 2 edições, a última há exatos 10 anos, Marcelo. Valeu, Vladimir Bianchini trazendo as informações dessa nova música do Corinthians. A gente vai apresentar para vocês assim que tivermos essa definição ao longo da programação.